Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Venho neste momento fazer uma breve reflexão no Salmos número 23, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, um texto que todo mundo conhece, todo mundo gosta de ler, gosta de ouvir sobre o assunto. Provavelmente não vou trazer nada de novo, mas gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão nesse salmo. Vou fazer a leitura do mesmo e na sequência a gente vai estar comentando. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre ou por longos dias. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre esse salmo. A primeira coisa que nós vamos falar aqui é que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Não é o pastor de um, de outro. Eu gosto muito quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, quando ele diz, Pai nosso que estás no céu. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Porque Deus não é pai só de um, só daquele. Ele é pai de todos aqueles que se tornaram filhos por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando eu penso em Pai, quando eu penso em Deus, eu tenho que pensar de uma maneira coletiva. Um Deus que é meu Pai, mas que é Pai de muitas outras pessoas. O salmista também diz que o Senhor é o meu pastor. E eu quero, neste momento, que você tenha essa questão no particular, o meu pastor. Mas que você entenda que Deus não é pastor só seu. Deus é pastor de todos aqueles que se fizeram em Cristo Jesus ovelhas do seu pasto, que faz parte do seu rebanho, que faz parte do seu povo, daquelas pessoas que estão andando com Ele, que estão buscando a sua face, a sua presença, que primam pelas coisas de Deus, que valorizam as coisas de Deus. O salmo que nós temos diante de nós, o salmo de número 23, começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então, quando eu reconheço que alguém é o meu pastor, pastor, ele é aquela pessoa que cuida das ovelhas. Sabemos que, pelo que o relato de alguns pastores, que o trabalho pastoral não é fácil. Eu estou falando aqui agora do pastor de ovelhas, do que cuida de animais, do animal ovelha. Não é um trabalho fácil. Jacó, por exemplo, ele em certa ocasião comenta ali com seu patrão, com seu sogro, que além de sogro era patrão, que o trabalho consumia, o calor do dia arrebentava com ele, o frio da noite arrebentava, ele tinha que dar conta das ovelhas que eram consumidas pelas feras, e daí por diante. Então, o trabalho do pastor é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Eu li um livro alguns anos atrás que chama Nada Me Faltará, do Philip Keller. O Philip Keller, ele, na apresentação que ele faz desse livro, desse estudo, ele diz que ele é pastor de ovelhas, ele foi pastor de ovelhas, ele chegou a ter um rebanho de ovelhas, e é pastor também cristão, pastor de pessoas também. E ele então, ele diz que por ser pastor de ovelhas, ele pôde entender esse salmo de uma maneira muito mais apropriada, porque a ovelha realmente requer muito cuidado, requer muita atenção. Começando aqui, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso já traz muita inquietação. Por quê? Inquietação porque quando fala nada, abrange que você não vai ter falta de coisa alguma, que você vai ter tudo. O contrário de nada é tudo. Essa pode ser, primeiramente, a primeira interpretação, o primeiro entendimento. Mas quando a Bíblia fala sobre algumas coisas, ela não fala da maneira como nós simplesmente, às vezes, entendemos.
A palavra de Deus nos dá a entender, e é importante a gente entender em toda a palavra de Deus. Outro dia eu vi um pastor ele fazendo uma postagem agora nesse tempo de coronavírus, citando o Salmo 91 lá, e que caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido e tal. E ele dizendo, eu creio na Bíblia, pegando esse texto para dizer que crê na Bíblia. Então, sem querer criar polêmica, eu fiz um comentário lá embaixo. Mas é importante se crer em toda a Bíblia. É importante crer nesse texto da palavra de Deus. Se Deus trouxer para você essa palavra de uma maneira particular, mas é importante você crer em toda a palavra de Deus. Inclusive naquela parte onde o apóstolo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o contexto que ele dizia que podia todas as coisas era exatamente isso, que podia passar por enfermidade, podia passar por prisão, podia passar por lutas, por perseguições, por várias circunstâncias. Então, ao crer na palavra de Deus, é importante acreditar em toda ela, e não naquela porção que no momento me é conveniente, não é? Mesmo porque a orientação da palavra é que toda a escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada e digna de toda aceitação. Então eu preciso aceitar toda a Escritura e não escolher uma porção em um momento, outra porção no outro que me é interessante. Então, quando diz aqui que nada me faltará, o Senhor não está falando que vai faltar para você, que não vai faltar para você uma maçã, não está falando que não vai faltar para você um Camaro, uma Mercedes ou um outro carrão aí, seja lá que seja o seu sonho de consumo, aquela USV caprichada, lindona e tal. Não está falando disso. Quando fala que nada te faltará, o Senhor está falando que não vai faltar um teto sobre a sua cabeça. Não vai faltar para você o que comer. Não vai faltar para você o que vestir. É isso que a palavra de Deus. Tendo com que comer, com que vestir, estejamos contentes, alegres. É o que nós necessitamos para servir a Deus. É o que nós necessitamos para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Não esquecendo, meus irmãos, como eu estava dizendo aqui, que eu reconhecer que alguém é pastor, eu preciso reconhecer que eu sou ovelha. Então, eu preciso reconhecer que eu sou ovelha. E é importante nós sermos ovelhas. Não ovelhas de qualquer um, mas ovelhas do Senhor. Eu quero pegar para nós aqui um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 10, quando, a partir do verso 10, Jesus fala que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas que ele, Jesus, que é o sumo pastor e bispo das nossas almas, que ele veio para nos dar vida e vida e abundância. E logo na sequência ele se posiciona como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o que é mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Jesus é o pastor da nossa alma. Jesus é o pastor das nossas vidas. Nós somos ovelhas do Senhor. E é triste, meus irmãos, quando a gente vê o povo de Deus, que é a ovelha do Senhor, se tornar gado. Algum tempo atrás, um poeta, um cantor, ele escreveu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Falando daquelas pessoas que são conduzidas pelas influências políticas, levado daqui para ali, de lá para cá, daqui para colar, e que atende às vezes os interesses dessas pessoas que não estão nem aí para eles, mas eles continuam se prestando ao serviço, alimentando essa turma, cuidando dessa turma, dando o seu sangue, o seu leite para essa turma, e daí por diante. O povo de Deus não pode ser gado, o povo de Deus é ovelha. Não ovelha de qualquer pastor, não, ovelha do Senhor. Nós somos povo de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos nação santa e somos ovelhas do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço para nos formar um povo, um rebanho, o qual apresentará ao Deus Todo-Poderoso. Então, somos ovelha, não somos gado. Não podemos ser manipulados por políticos. É muito comum, diante de algumas situações de crise, alguns políticos querer se aproveitar de algumas situações, querer se aproveitar do povo de Deus para se reeleger, se apresentando como cristão, se apresentando como isso, aquilo, outro, querendo guiar o povo de Deus até. Vamos tomar cuidado. Você, meu irmão, minha irmã,
Você não é gado. Você não pode ser gado. Você não pode se vestir de gado. Você não pode se posicionar como gado. Você é ovelha do rebanho do Senhor. Não podemos ser gado nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de centro-direita, nem de centro-esquerda. Eu sei que a maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Mas não tem problema, eu não estou aqui para falar disso, estou aqui para falar de ovelha, estou aqui para falar do povo de Deus, estou aqui para falar das coisas de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você precisa ser ovelha do Senhor, não gado. Não ser manipulado por políticos, não ser manipulado por nenhum tipo de partido político. Não existe um tipo de partido político que seja bonzinho, maravilhoso, e o outro é demoníaco. Não existe isso. Política é política. Tem os seus lados, tem as suas posições, e todos eles, se deixar, vai transformar alguém em gado. Mas o povo de Deus não pode ser gado de nenhum segmento político. Somos ovelhas do Senhor. Não podemos atender o chamado dessas pessoas para fazer coisa alguma. Nós atendemos o chamado do Senhor. Jesus que fala aqui que as suas ovelhas, em João no capítulo 10, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Precisamos ouvir a voz de Jesus, a voz do Mestre, a voz daquele que por nós realmente se dedica, se empenhou por nós, se entregou por nós para nos fazer servos de Deus. Então, quando a palavra do Senhor que nos fala nada nos faltará, não está falando de um bocado de coisa que os outros andam prometendo por aí, não. Ah, que você tem que ter isso, que você tem que ser rico, que você tem que ter as coisas. Não. Se por acaso Deus te deu a oportunidade de ter, que tenha. Não é pecado ter também, não. Não vamos ser bobos nesse sentido. Mas não é o que Deus está te prometendo. Não é a promessa de Deus para as suas ovelhas, para o seu povo, que você... Não. Mas não vai faltar o básico na sua vida. Meu irmão, não importa se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, você vai passar dificuldade. Jesus mesmo nos garante isso no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 33. Olha, eu vos digo agora isto, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse mundo que nós vivemos como ovelhas do pasto do Senhor, nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades. Mas se você é ovelha do pasto do Senhor, não vai faltar um teto sobre a sua cabeça. Não vai importar aí se esse lugar é próprio, se você paga o aluguel disso aí, se alguém te empresta esse lugar, não vai faltar na sua vida. O Senhor vai promover, vai prover na sua vida um teto para que você possa repousar. Não vai faltar na sua vida uma roupa para você vestir. Um servo do Senhor não anda nu, não anda pelado, não anda sem vestes. Ele vai estar vestido. Talvez não vai estar com um Rolex, não sei quantos mil dólares, talvez não vai estar com um terno Armani ou de um outro personagem famoso, mas não vai faltar uma roupa sobre a sua vida. Não vai faltar o que comer para você e a sua casa. O sábio lá diz, um dia fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Inclusive, pelo que tudo indica, nós vamos ter períodos complicados, períodos difíceis, períodos em que muitas pessoas vão perder os empregos, muitos empresários vão quebrar, não vão aguentar poder esperar a situação melhorar, normalizar para abrir os seus comércios, vão quebrar. Muitas pessoas vão ficar desempregadas. Mas confie em Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada, nada me faltará. Ah, pastor, mas eu pago aluguel. E Deus vai continuar provendo um teto sobre a sua cabeça. Não tenha dúvida disso. Não tenha medo disso, meu irmão. Você é ovelha do pasto do Senhor. Ele vai te amparar. Ele vai te ajudar. Deus vai nos levantar para ajudar outras pessoas, para dividir o pão com aquele que tem menos do que nós, para socorrer aquele que está faltando. Deus vai usar as igrejas de uma maneira poderosa, porque esse é o rebanho do Senhor. E o Senhor cuida das suas ovelhas. Ele diz, nada faltará. Quando está falando nada, está falando a esse segmento de situação, de coisas básicas, daquilo que é necessário para vivermos nesse mundo, honrando a Deus, sem precisar se vender a nada, sem precisar se corromper com coisa alguma. Então, não vamos ser gado de ninguém. Não vamos deixar que nenhum político nos manipule. Que nenhum político venha dizer como que a igreja deve conduzir, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Nós seguimos o chamado do Senhor Jesus para fazer o que precisa ser feito, para proclamar o Evangelho,
para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nada nos faltará. Ainda no Salmo de número 23, a palavra do Senhor, no verso seguinte, diz que Ele me conduz por pastos verdejantes. Né? Irmãos, o Senhor tem o melhor para você. O Senhor sabe o que você precisa. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua aflição, Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe qual a empresa que você trabalha, Ele sabe quanto que você ganha, Ele sabe tudo da sua vida. Mas se você é ovelha deles, se você realmente o elegeu como pastor da sua alma, como pastor da sua vida, Ele vai cuidar de você. Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Irmãos, se tem uma coisa boa, é descansar no Senhor. O deitar aqui refere-se ao descansar. Quantas pessoas atribuladas, quantas pessoas preocupadas, quantas pessoas temerosas, quantas pessoas inquietas nesses últimos dias por saber o que pode acontecer, o que vai acontecer. Será que esse mal vai atingir um parente meu? Será que essa situação vai afetar todos? Ninguém vai escapar ileso disso. Em maior ou menor medida, todos seremos atingidos, todos sofreremos prejuízo, todos vamos perder alguma coisa. Mas o Senhor vai cuidar de nós. Nós vamos descansar no Senhor. Eu gosto muito do Salmo 91, quando fala, né, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, mas que encontra o descanso no Senhor, que se apoia no Senhor, que encontra em Deus ali o seu descanso. O nosso descanso está no Senhor. É Deus que vai nos guardar, vai prover na nossa vida, vai preparar para nós o descanso enquanto estivermos aqui, e quando formos para a eternidade, aí que sim, vamos ter o descanso perfeito. Os passos verdejantes. Fala sobre descanso. O deitar fala sobre descanso. E em pastos verdejantes fala de uma alimentação saudável, uma alimentação boa, uma alimentação que não vai te prejudicar, que não vai te causar dano, que não vai te causar infecção intestinal. Uma alimentação de primeira. O Senhor vai prover na sua vida, meu irmão e minha irmã, não importa o quanto você ganha, não importa o quanto você... Deus vai prover a alimentação que você precisa. E quando falamos da alimentação que nós precisamos, não estamos falando aqui no total, é na alimentação espiritual. Quanta gente se alimentando de tanta bobagem. Eu tenho visto tanto gado aí berrando aí, e colocando até os bezerrinhos para berrar e falar coisas que eles não têm capacidade para falar, não têm preparo intelectual para falar, não têm vivência para falar, não têm experiência para falar, e tão que berra por aí. Enquanto nós precisamos alimentar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um alimento para a nossa alma. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E nós precisamos alimentar do Senhor. O pasto verdejante fala sobre descanso, mas fala sobre alimento, e um alimento de qualidade. E você não vai encontrar alimento de melhor qualidade do que a palavra do Senhor no que tange as coisas espirituais. Tem muita gente perdendo tempo por aí com briguinhas políticas, perdendo tempo por aí com tantas coisas. E às vezes o tempo que tem podia estar debruçando na palavra de Deus, se alimentando da verdade, se alimentando do pão vivo que desceu dos céus, que é Cristo, se alimentando da parte de Deus. Mas, meus irmãos, o alimento também é o alimento cotidiano. Jesus ensina isso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não fala o meu pão, porque eu não posso buscar o pão só para mim e não preocupar com o meu irmão. Eu vou ter o pão, meu irmão que se vire. Né? Afinal de contas, somos capitalistas e cada um tem que cuidar do seu e se virar e tal. Não. O pão é nosso. Você pode não gostar disso, como muita gente não gosta do Evangelho. Muita gente não gosta das coisas de Deus. Muita gente não gosta do Senhor, não gosta da palavra de Deus. Mas o Senhor nos ensina a buscar o pão nosso. O pão que é para mim, que é para minha família. O pão que é para o meu irmão, para o meu vizinho, para a pessoa, é para todo mundo. O pão tem que ser acessível a todo mundo, ou seja, a alimentação, o sustento. Um sustento digno, um sustento básico, que a pessoa vai alimentar, vai ficar nutrido. Já pensou uma pessoa nutrida, bem alimentada? Fica mais difícil de se enfermar, de adoecer. Né? O sistema imunológico de alguém que se alimenta, ele é melhor do que de uma pessoa que não se alimenta.
que tem defasagem em alimentos, em vitaminas, em minerais, em tantas outras coisas. Mas Deus tem o melhor alimento para a nossa vida, o melhor alimento espiritual, e não vai deixar faltar na sua vida o alimento físico também. Eu sei que as coisas vão ficar difíceis, mas quando ficar, você é ovelha do pasto do Senhor, na igreja onde você serve ao Senhor, na igreja onde você leva o seu dízimo, onde você leva a sua oferta, se porventura faltar, ali Deus vai prover para você. Ali Deus vai te abençoar. Ali Deus vai te honrar. Ali Deus vai fazer com que você leve para casa o seu alimento também cotidiano para você e para a sua casa. E ainda vai poder compartilhar com outras pessoas, dividir com outros. Então, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor Philip Keller, que eu citei no início, na introdução que ele faz no livro dele, num dos tópicos, quando ele cita esse aspecto aqui, guia-me às águas tranquilas, ele comenta, irmãos, eu não entendo nada de ovelha, eu nunca pastorei ovelha, eu nunca cuidei de ovelha no sentido, falando do animal, nunca, não sei, eu estou passando informação de alguém que trabalhou com isso, que é servo de Deus e que teve a oportunidade de pastorear um rebanho de ovelhas e também é pastor de Deus, um homem de Deus, e escreveu um livro, inclusive, e falando sobre isso. Então ele comenta que a ovelha ela não consegue beber água, por exemplo, numa corredeira, ou seja, num rio caudaloso, onde a água corre forte. Ela precisa de um remanso, uma água tranquila. Senão ela morre de sede, ainda que tenha fartura de água, se essa água for uma correnteza. Ela não consegue beber água. A ovelha é um animal muito carente, depende de muitos cuidados, de muitas coisas. Talvez por isso seja o mascote do povo de Deus, né? Deus escolheu a ovelha como mascote do seu povo, ou seja, nós somos as ovelhas do Senhor, que precisamos de cuidado, que precisamos de atenção, que precisamos de tantas coisas para nos ajudar na nossa caminhada, não é? E uma delas é de águas tranquilas. A ovelha não consegue matar a sua sede num rio caudaloso. Mas Deus sabe disso. Deus te conhece. Deus conhece a sua luta, Deus conhece a sua aflição, Deus sabe tudo de você. E Ele, como um pastor bendito, maravilhoso, glorioso, amoroso, Ele vai cuidar de você. Ele te leva a águas tranquilas, num lugar onde você pode comer, você pode beber, onde você pode renovar as suas forças, tanto espirituais quanto físicas, para dar seguimento na sua caminhada. Não é? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigério para a alma. Irmãos, quantas almas doentes, quantas pessoas enfermas. A medicina fala aí que 90%, 95% das enfermidades são de origem psicossomáticas, ou seja, a própria alma enferma é que causa a enfermidade no corpo. Ou seja, é um problema terrível. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas passando por transtornos, quantas pessoas passando por síndrome do pânico, quantas pessoas sofrendo com depressão, quantas pessoas sofrendo com tanto tipo de... Mas vamos enfocar aqui as doenças da alma. Pessoas com medo, tem gente que não sai de casa. E não é por causa do coronavírus, não. Antes disso já não saía de casa. Estavam travados pelo medo e não conseguiam andar. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas estão sobrecarregadas, estão estressados, estão fadigados. E o Senhor promete alívio. Aquela sobrecarga ali é da alma. É uma alma que está sobrecarregada, que não está dando conta de lidar com as coisas, que não está dando conta de enfrentar as situações, não estão dando conta de resolver determinadas situações. E o Senhor então se apresenta: vinde a mim, que eu vos aliviarei. O Salmo 23 também fala sobre o assunto: refrigera minha alma. Traga um alívio à minha alma.
toca na minha alma e tira esse fardo, tira esse cansaço, tira esse sobrepeso que tem me causado dores, tem me causado insônia, tem me causado medo, tem me causado aflição, tem me causado tanto. Tira isso da minha alma, refrigera a minha alma, perdoa, toca com o precioso sangue de Cristo Jesus que purifica de todo pecado e de toda injustiça e renova a minha alma para estar na presença do Senhor, para estar diante do Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para estar com o Senhor. O Senhor tem para nós, o bom pastor, refrigera a nossa alma. Porque ele pode tocar lá onde o médico não pode, ele pode tocar lá onde o medicamento não chega, ele pode tocar lá onde só por meio do Espírito Santo de Deus é possível ser tocado e promover a cura, e promover a libertação, e soltar as amarras, e soltar os grilhões, e quebrar toda a maldição, todo o poder das trevas, tudo que foi construído de forma equivocada, errada, por causa do pecado, por causa do ódio, por causa de tantas outras coisas. Mas o Senhor é poderoso para trazer o refrigério, se nós assim permitirmos, se nós recorrermos a Ele para isso. Deus não violenta ninguém, Deus não força ninguém. Então nós podemos chegar a Ele para que Ele possa promover em nós essa cura, essa restauração. Outra coisa, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Irmãos, veredas da justiça. Veredas são caminhos. São caminhos. E caminhos da justiça. Deus é justo. A palavra de Deus fala que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Deus quer nos levar para um caminho de justiça. Deus não quer que a gente viva na prática da injustiça, que a gente concorde com a injustiça, que a gente aplauda a injustiça. Deus quer nos guiar por um caminho de justiça. E o caminho de justiça é o caminho do Senhor, é Jesus. Jesus é esse caminho de justiça. Esse caminho que olha para o pecador e tem compaixão dele. E se entregou na cruz do Calvário para salvá-lo. E nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos andar no caminho, nas veredas da justiça. Eu não posso dar lugar à injustiça. Eu não posso concordar com coisas erradas. Não importa se é promovido por um partido ou por outro, se é de esquerda ou se é de direita, eu não posso concordar com isso. Eu tenho que buscar a justiça. A justiça de Deus. Não a justiça desse mundo. A justiça desse mundo fede como um trapo de imundícia diante de Deus, já dizia o profeta Isaías. Mas a justiça que vem dos céus, a justiça que vem do reino de Deus, a justiça que é promovida por Deus nas nossas vidas e que o Senhor quer que nós andemos por ela. A prática da justiça. Para mim, para você, para todos aqueles que se consideram como ovelhas do rebanho do Senhor. E aí no verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, tem momentos que são difíceis. Tem momentos que são terríveis. Tem momentos que a Bíblia chama eles de vale da sombra da morte. Tem momentos que a Bíblia chama eles de dia mau, dia da angústia, dia da dor, do sofrimento, dia de trevas, dias escuros, dia que a peste está voando de dia ou de noite. Não importa qual nome que apresenta. Diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é isso, o vale da sombra da morte? É que você está passando pelo vale e a sombra da morte está tão grande, está querendo te pegar, está querendo te engolir, está querendo te tragar, está querendo acabar com a sua vida, está quase com a mão no seu pescoço ali para te pegar. Mas não pode, porque você é ovelha do rebanho do Senhor. E o Senhor está com você. Não é porque você é o mais bonito. Não é porque você é o mais santo. Não é porque você é o que ora mais. É porque o Senhor está com você. Você vence essa luta porque Deus, o Todo-Poderoso, que é o pastor da sua alma, está com você e vai te ajudar. Será que não é exatamente o momento que nós estamos passando?
do vale da sombra da morte, em que ela está bem perto, projetando a sua sombra, a sombra dela já está encostando em nós, já está querendo vir sobre nós. Mas aí entra o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra da morte não pode causar dano algum, porque o Senhor, que é o pastor da sua alma, da sua vida, que é a sombra do Onipotente, se projeta sobre a sua vida, trazendo a proteção, o cuidado, o favor de Deus, a graça de Deus. E é por isso que nós não tememos. É porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor vela pelas nossas vidas. É porque o Senhor nos abençoa. É um tempo difícil, é um tempo de sombra da morte, mas o Senhor está contigo, meu irmão e minha irmã, para te dar vitória, para te capacitar, para te ajudar, para te conduzir em triunfo, para fortalecer a sua vida, para te dar uma vitória maravilhosa. O verso 5 diz: Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu tomo parte do verso 4 quando fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor não é para dar cajadada no pastor, não é para dar cajadada nas ovelhas, melhor dizendo, né? São instrumentos que o pastor tem para proteger o seu rebanho. A vara, por exemplo, tem aquela, né? Parece aquela interrogação, né? Dos desenhos animados. Tinha um cachorro ali que era um pastor de ovelhas, ele usava um cajado daquele, uma vara daquela e tal. Aquela vara serve para quando o pastor está conduzindo o rebanho e ali um filhotinho, uma ovelhinha nova, começa a cair num despenhadeiro, o pastor, para não pegar na ovelha, para não ter aquele contato direto e a mãe às vezes rejeitar por causa de um cheiro diferente, ele usa então aquela interrogação e pega a ovelha e reconduz ela para que a mãe dê a assistência necessária, transmita os cuidados necessários. É símbolo de proteção. O cajado serve para jogar numa serpente que está se aproximando, numa fera que está se aproximando. E às vezes também para dar na cabeça também daquela ovelha marrenta, que já tem uma certa idade, que já está robusta, que já alimentou demais e que não deixa os outros mais novos que estão chegando para o rebanho se alimentar, caminhar, ter o seu espaço, ter a sua vez, receber de Deus aquilo que Deus tem. O cajado serve para isso aí também. Cuidado, hein? Mas aí diz aqui o verso 5: Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, eu não sei que fixação que os crentes têm com óleo. A gente faz um trabalho no presídio e onde vai o pessoal pede: se eu trouxe óleo da unção, se eu trouxe óleo ungido, não sei o quê. Eu não levo. O óleo para mim serve para outras coisas. Eu unjo as pessoas no momento certo, na hora certa, de acordo com aquilo que nós entendemos dentro da palavra de Deus. Vamos assim, usar esse tempo aqui agora para isso. Não é? Mesmo porque o escritor de Hebreus, no capítulo 6, fala que imposição de mãos, unção com óleos, são coisas elementares e não é bom de ficar falando sobre isso toda hora, porque são coisas muito básicas que o crente já deveria saber. Não é tempo a gente ficar perdendo tempo muito com essas coisinhas, não. Mas, bom, retomando aqui, unges minha cabeça com óleo. No caso do Philip Keller, ele fala o seguinte, que sobretudo ele estudou para isso, ele diz que naquela região lá do Oriente Médio tem uma época do ano que dá muitas moscas. E a mosca, então, ela posa ali na mucosa do focinho da ovelha e bota ali. E ao botar ali, o ovo depois vai eclodir em larva, e essa larva vai entrando ali para dentro do focinho ou para dentro do ouvido da ovelha e mexendo na cabeça, e a ovelha então fica inquieta e ela procura alguma coisa para bater a cabeça ali, tentando ficar livre daquele incômodo, e às vezes até se mata com isso aí. Então a unção sobre a cabeça tinha a função ali de proteger a ovelha dessa mosca.
para que ela não botasse ali na mucosa do focinho da ovelha ou do ouvido, e ter essa situação onde levaria às vezes até a perda daquela ovelha. Então a unção com o tipo de óleo usado, com o cheiro que usava, expelia aquela mosca ali e impedia essa mosca de fazer isso. Quem nos unge é o Senhor. E nós somos ungidos com o mais precioso óleo. Um óleo que não pode ser replicado. A exemplo do óleo que foi feito lá para se ungir os sacerdotes, não podia ser replicado, não podia ser clonado, feito outro igual para ser usado pelas pessoas comuns, mas só sobre os sacerdotes aquele óleo poderia ser derramado, separando-os para a obra do Senhor, para o ministério do Senhor, para as coisas de Deus. Nós temos uma unção especial que não pode ser replicada, que não pode ser clonada. Jesus, ele disse o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu enviarei o outro Consolador. Então, o óleo que está sobre a ovelha do Senhor hoje é o Espírito Santo de Deus. Se você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor coloca sobre a sua vida a mais preciosa unção, o mais precioso óleo, que não pode ser replicado, que não pode ser copiado, que não tem jeito de ser, que é o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar na sua vida e te trazer a proteção necessária. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pedro fala do leão que ruge ao nosso derredor. Quando você tem a unção do alto, a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, e toda ovelha do rebanho do Senhor, todo aquele que um dia confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem o Espírito Santo de Deus como selo, como penhor da sua salvação. Ele não vai te dar isso, ele já te deu no dia que você aceitou a Cristo. Então você já tem a unção do alto. E o Senhor colocou sobre a sua vida a principal unção. Então você pode ter a cabeça ungida e ainda que esteja no meio dos adversários, no meio do inimigo, não temer mal algum, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando você está ungido com o Senhor, o cálice transborda. E quando nós estamos cheios da presença do Senhor, o cálice transborda de bênção, de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas que glorificam a Deus. Agora, se você estiver cheio de outras coisas, se o seu cálice derrama, mas não é pela unção de Deus, vai derramar um bocado de berro aí de gado, aí berrando aí à torta direita, mas não de ovelha do Senhor, vai derramar ódio, vai derramar rancor, vai derramar inimizades, brigas, contendas e tantas outras coisas mais. Mas se estiver cheio da graça do Senhor, do poder do Senhor, da bênção do Senhor na sua vida, vai derramar e vai derramar coisas boas, coisas que alguém vai aproveitar. Opa, vou usar isso aqui. Isso é muito importante. Para encerrar, diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Se o Senhor é o pastor da sua alma, se você é ovelha do rebanho do Senhor, Ele vai te conduzir. Quando a gente pega o início do Salmo, o tempo todo a gente vê a condução do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus promovendo. Deitar-me faz, ou seja, Deus é que me conduz a esse descanso. Guia-me mansamente, é Deus me guiando. Então, se você é guiado por Deus, se você é conduzido por Deus, ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, você vai estar debaixo da sombra do Onipotente. Você vai estar guardado, você vai estar protegido. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te ajudar. Ainda que a morte pareça uma realidade para você, mas Deus é poderoso para te salvar, para mudar o seu quadro, para mudar a sua sorte. E ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque o Senhor está com você. E o verdadeiro amor lança fora o medo. O Senhor vai preparar para você, ungindo a sua cabeça, vai preparar para você uma mesa farta, uma mesa que tem coisas maravilhosas. Jesus, ele
Certa ocasião ele encontrou uma mulher e essa mulher pedia com insistência que ele libertasse a sua filha que estava endemoniada e que sofria muito em decorrência desse poder maligno sobre a vida da sua filha. E Jesus, então, naquela situação, usa uma palavra um pouco dura, ou bastante dura, dizendo para aquela mulher, mas talvez para a gente conhecer exatamente o que estava no coração daquela mulher, a visão daquela mulher, a fé daquela mulher. Jesus diz para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher então nos surpreende com uma resposta dizendo, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A mesa do Senhor é uma mesa, meu irmão, que tem fartura, que tem coisas poderosas. Imagina se as migalhas é o suficiente para expulsar demônios. Imagina o que está sobre a mesa. Imagina aquilo que os filhos têm direito de participar. É o que o Senhor tem para nós. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar de coisas boas, vai transbordar de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida, de uma palavra que cura, de uma palavra que enche o coração do irmão do outro lado de fé, de esperança, que leva ele a olhar, a voltar os olhos para Deus e crer que o Senhor não o desamparará, não deixará. E para finalizar, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, Deus é bom. Inclusive, Jesus diz que só Deus é bom. Nós temos atos de bondade, mas só Deus é bom. Só Deus é bom em essência. E a bondade vai nos seguir. Ou seja, Deus vai nos seguir, Deus vai andar conosco, Deus vai nos guiar, Deus vai nos conduzir. E esse Deus que é bom, ele é também misericordioso. Misericórdia é quando eu peço a Deus para não me dar aquilo que eu mereço. Misericórdia é quando, por um acaso, eu errei, eu falhei, e eu falo com o Senhor, Senhor, eu errei, eu falhei, mas seja compassivo, tenha misericórdia de mim, não me destrua, não acabe comigo, mas me restaura, me dá uma chance. E o Senhor, então, vendo essa atitude de arrependimento, de quebrantamento, cura a sua alma, refrigera a sua alma, te coloca de pé novamente para continuar a andar. E quando você é ovelha do rebanho do Senhor, não vai faltar na sua vida bondade e misericórdia. Que a bondade e a misericórdia te siga todos os dias, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor seja o pastor da sua vida, que o Senhor te tome pelas tuas mãos e te conduza de vitória em vitória, de glória em glória. Que Deus em Cristo te abençoe.